Hélio, sabemos que o Flamengo está ensaiando construir o seu próprio estádio aqui no Rio de Janeiro. O Rio precisa mesmo de mais um estádio? Olha, essa questão do estádio, dos estádios no Rio de Janeiro é um tema bem interessante. Se remontarmos ao século passado, a gente tem que se debruçar um pouco no primeiro estádio, no primeiro grande estádio construído aqui, que foi o do Vasco da Gama. Em 1920, o presidente Epitácio Pessoa proibiu a participação de negros na seleção brasileira porque, no entendimento dele, eles não tinham capacidade de jogar futebol, que era um esporte na época das elites. Foi exatamente neste ano que o Vasco da Gama, um clube fundado por portugueses com origem no Remo, resolveu incorporar ao seu plantel os negros e acabou vencendo o torneio de 1923, com sua equipe recheada de negros. É claro que isso causou um certo impacto naquela sociedade ainda muito racista que nós tínhamos, e aí a Associação de Futebol do Rio de Janeiro, na época, entendeu que o Vasco da Gama não poderia continuar disputando os torneios, porque ele não tinha estádio, ele jogava no estádio do América, o estádio do Andaraí. Os portugueses e a torcida do Vasco da Gama resolveram se unir, começaram a fazer uma campanha lá, arrecadaram 2.000 contos de réis e construíram o estádio do Vasco da Gama. Esse estádio foi inaugurado em 1927, até 1930 foi considerado um dos maiores estádios do mundo. Logo depois, por inspiração getulista, o Átila Soares, que era então secretário de Segurança do Distrito Federal, sugeriu ao presidente Getúlio Vargas que criasse um monumento que representasse a grandeza e a pujança do Estado Novo, e ali nascia a ideia da construção do maior estádio do mundo. Surgiu o Maracanã, que foi inaugurado em 1950, e a ideia inicial seria, inclusive, utilizar o próprio estádio do Vasco da Gama, ampliar o estádio, mas os políticos da época resolveram entender que não, era melhor construir um novo, usaram a sede do antigo Derby no Rio de Janeiro, construíram o Maracanã. Tempos depois, veio o prefeito do Rio de Janeiro preparando a cidade para receber os Jogos Pan-Americanos, definiu que deveríamos ter mais um estádio. E daí nasceu o Engenhão, que hoje pertence ao Botafogo. Agora tem mais um fato curioso aí, nessa questão do Engenhão. O Vasco da Gama, por exemplo, é um estádio lindo, até tombado, você vê a entrada, muito bonito. O Maracanã é um monumento, hoje é considerado o templo mundial do futebol. O Engenhão é um estádio bonito, mas o Engenhão é uma ode à incompetência de nossos arquitetos. Porque se vocês olharem com mais detalhamento, o Engenhão é uma cópia do Estádio da Luz do Benfica, copiado de Portugal. Será que nossos arquitetos não tinham capacidade naquela época para construir um estádio lindo, bonito, moderno, sem precisar recorrer a uma cópia? Fica inclusive aí essa questão para ser debatida mais tarde. Agora, respondendo à tua pergunta, Flávia, o sonho de construir um estádio próprio, o Flamengo vem desde sempre, porque é aquela polêmica. No meu entendimento, se eu sou dirigente do Flamengo, eu construía um estádio moderno, bonito, lindo e doava para o Fluminense. E ficava com o Maracanã. Porque o Maracanã é a cara do Flamengo. E só o Flamengo consegue encher aquele estádio em todos os jogos e consegue resolver o problema das despesas que o Maracanã acarreta, dar um perfil econômico adequado para o Maracanã. Mas a gente sabe que isso também não vai acontecer porque os outros clubes não concordam, acham que foi construído com dinheiro público, mesmo que o Flamengo compre o Maracanã, isso não vai ser aceito. Então, o que eu acho que vai acabar acontecendo é que realmente o Flamengo vai construir seu próprio estádio, porque tem recursos. O Flamengo, inclusive, é o único clube no Brasil hoje que tem condições de construir um estádio nos moldes do estádio
que o Real Madrid está construindo. Aquela arena linda, maravilhosa, depois vocês pesquisem aí. Mas teremos um problema, porque o Flamengo construindo seu próprio estádio, o Maracanã vai ficar com um déficit muito grande, vai ser difícil manter aquele elefante branco. Mas eu acho que o Flamengo, mesmo sem necessidade, vai acabar construindo seu próprio estádio.